A noite pousa sobre a terra como um manto sereno, cobrindo os ruídos do dia com seu silêncio sagrado. As estrelas, como sentinelas silenciosas do céu, nos lembram que há um Deus que não dorme, que vela por nós mesmo quando os nossos olhos se fecham. O mundo se aquieta, os pensamentos desaceleram e o coração se prepara para um reencontro com a paz. É nesse instante que o Espírito nos convida a entregar o peso do hoje e repousar nas promessas eternas do Altíssimo. Há algo sagrado em deitar-se em paz. É como confiar os nossos sonhos ao Deus que criou o tempo. É permitir que Ele restaure nossa alma enquanto descansamos. O Salmo, capítulo 4, versículo 8, declara: Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. E essa segurança não é apenas externa, ela começa dentro de nós, como uma chama que ilumina mesmo a noite mais escura. Talvez este dia tenha trazido pressões, preocupações ou palavras que ainda ecoam na mente. Talvez existam decisões que ainda pesam, lembranças que ainda doem ou batalhas que ainda não se encerraram. Mas nesta oração, nos rendemos ao cuidado de um Deus que sabe de tudo, vê tudo e ama sem medida. Entregamos os fardos, os medos, os conflitos e até o que ainda não conseguimos dizer. E no lugar disso, recebemos descanso, abrigo e paz. O Salmo, capítulo 91, nos lembra que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa sombra é o lugar onde queremos estar agora. Não apenas de corpo deitado, mas de espírito rendido, confiando que Ele é o nosso escudo, nossa fortaleza, nossa paz em meio à noite. Não estamos sozinhos na escuridão. O mesmo Deus que conduziu o seu povo com uma coluna de fogo durante a noite. Êxodo capítulo 13, versículo 21. É o Deus que ilumina os nossos passos, ainda que tudo à volta pareça sem direção. E mesmo quando não enxergamos o caminho, podemos descansar na certeza de que Ele está à frente, nos guiando, protegendo e preparando novos começos. Ao encerrarmos o dia, abrimos o coração. Pedimos ao Senhor que visite os nossos pensamentos, acalme a nossa alma e renove tudo o que foi desgastado. O Salmo capítulo 23, versículo 2 nos lembra: Deita-me em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. E é exatamente isso que desejamos agora: tranquilidade, repouso e a doce companhia daquele que é pastor fiel. Por isso, convidamos você a permanecer conosco nesta oração até o final. Há promessas sendo liberadas, a cura sendo derramada, há um toque divino que está para acontecer enquanto nos colocamos diante do trono de Deus. Ele conhece sua alma, seus medos, seus pedidos não ditos e tem resposta para aquilo que você viveu neste dia. Fique até o fim. Esta oração pode transformar sua noite. Pode ser o começo de um descanso diferente, de uma cura profunda, de uma direção clara para os próximos passos. Deus fala no silêncio. Deus cura no descanso. Deus age enquanto dormimos. Vamos orar. Deus de paz e de presença constante, nesta noite silenciamos as vozes externas para ouvir o som da Tua misericórdia nos envolvendo. Queremos repousar livres da ansiedade que consome e da angústia que sufoca. Pedimos por paz interior, aquela que excede todo o entendimento, que penetra as camadas mais profundas da alma e restaura o que se perdeu pelo caminho. Sopra a Tua brisa suave em nosso interior e traz calma aos ventos da mente. Se há tempestades secretas, vem ser a nossa bonança. Se há incertezas, vem ser a nossa direção. Conforme está escrito no Salmo capítulo 29, versículo 11, o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará com paz ao seu povo. Que essa paz seja agora realidade viva dentro de nós. Pai, atravessamos tantos momentos hoje que nem sempre soubemos lidar.
Palavras que feriram, pensamentos que nos distraíram de ti, reações que nos deixaram distantes da tua vontade. Por isso, nesta oração, abrimos espaço para que o perdão flua como rio entre nós. Perdoamos os que nos machucaram e também pedimos perdão pelas vezes em que ferimos. Libera-nos da prisão do ressentimento e cura as rachaduras da alma. Queremos dormir em leveza e acordar em liberdade. Onde houver mágoas escondidas, lança luz e limpa cada canto. Pois como diz o Salmo capítulo 32, versículo 1, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Cobertos por tua graça, descansamos. Jesus, recebemos teu convite para entregar nossas cargas, aquelas que pesam os ombros, os pensamentos e o coração. Não queremos levar ao travesseiro o que tu já nos pediste para deixar aos teus pés. Entregamos o medo do amanhã, a insegurança quanto ao futuro, o receio de falhar. Deixamos nas tuas mãos a cobrança interna, a exaustão emocional e os conflitos que não conseguimos resolver. Conforme Mateus capítulo 11, versículo 28 nos lembra: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Viemos, estamos aqui, e cremos que o teu alívio é maior do que qualquer preocupação. Senhor de toda a proteção, cercamos nossa noite com tua presença. Clamamos por uma cobertura espiritual que ultrapasse os limites do visível. Anjos ao redor da casa, paz sobre os cômodos, unção nos portais. Que nenhuma força contrária encontre brecha ou espaço em nosso lar. Selamos a nossa família com o sangue do Cordeiro e descansamos sob o abrigo do Altíssimo. Como diz o Salmo capítulo 91, versículo 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Não há terror noturno que prevaleça contra um coração entregue a ti. Nos escondemos em ti. Pai Celestial, acalma agora a mente agitada, os pensamentos que insistem em correr, os cenários que criamos sem necessidade, as preocupações que roubam a paz. Sopra teu Espírito Santo sobre a mente cansada. Purifica as ideias, organiza as emoções, tranquiliza as dúvidas. Que a mente silencie para que o coração escute. Que a fé tome o lugar da lógica e que a verdade vença o medo. Está escrito no Salmo capítulo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Sonda-nos e traz repouso ao pensamento. Senhor, quantas vezes deixamos de perceber as pequenas bênçãos do dia por estarmos ocupados demais com as lutas. Mas nesta oração reconhecemos, chegamos até aqui por tua mão. Cada detalhe providenciado, cada livramento silencioso, cada sopro de ânimo. Se estamos de pé, é porque tu nos sustentaste. Se temos um teto, alimento e paz neste instante, é porque a tua bondade nos cercou. Como diz o Salmo capítulo 100, versículo 5, porque o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Somos gratos por tudo. Espírito Santo, olhe para o nosso trabalho, para aqueles que hoje trabalharam com dedicação, enfrentaram pressões, lidaram com desafios e seguiram firmes. E também para aqueles que ainda buscam uma oportunidade, que esperam uma porta aberta, um recomeço profissional. Visita os empregos, os currículos enviados, os sonhos engavetados, os projetos adiados. Abre portas que ninguém pode fechar. Dá sabedoria e favor diante das pessoas certas. Está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Que essa porta se manifeste ainda nesta semana.
Pai de compaixão, cobre os nossos filhos com o teu cuidado, guarda cada passo, cada escolha, cada amizade, cada ambiente. Livra-os de toda armadilha emocional, espiritual e física. Que a tua palavra seja lâmpada para seus caminhos e escudo contra as ciladas do mundo. Dá-lhes discernimento, obediência e coração quebrantado diante de ti. Como declara o Salmo capítulo 127, versículo 3, os filhos são herança do Senhor. Essa herança nós entregamos de volta aos teus cuidados, certos de que ninguém melhor do que tu para os proteger. Deus de cura, visita os enfermos agora, aqueles que sentem dores no corpo, peso na alma ou cansaço no espírito. Toca com tua mão poderosa os órgãos, as células, os sistemas afetados. Cura enfermidades diagnosticadas e também aquelas que a medicina ainda não detectou. Renova as forças de quem está debilitado, anima o coração do desanimado e restaura a esperança no impossível. Lembramos do Salmo, capítulo 103, versículo 3. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Tua cura é maior do que qualquer diagnóstico. Senhor dos exércitos, se houver portas espirituais abertas que trazem confusão, perturbação ou atraso, pedimos que sejam fechadas agora pelo poder do teu nome. Toda influência contrária, toda opressão invisível, todo pensamento repetitivo que nos aprisiona, seja agora silenciado pela autoridade do céu. Queremos que nossa noite seja livre, leve, cheia da tua luz. Como diz o Salmo capítulo 18, versículo 28, porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Acende tua luz onde houver sombra. Pai, se nossos sonhos foram atacados, adormecidos ou desacreditados, renova em nós o desejo de viver com propósito. Levanta a nossa visão para além das circunstâncias. Lembra-nos das promessas que ainda estão vivas, mesmo quando tudo parece ter parado. Reacende o fogo do ânimo, da coragem, da criatividade. Traz memória do que nos dá esperança. Está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Queremos sonhar outra vez. Deus, que vê o invisível, conhece os cantos mais profundos da nossa alma, aquelas dores que ninguém vê, os sentimentos que não conseguimos expressar, os traumas antigos que ainda sangram. Pedimos cura emocional completa. Fecha as feridas abertas com teu óleo e teu bálsamo. Troca o peso por alívio, o choro por consolo, a dor por significado. Como diz o Salmo capítulo 147, versículo 3, sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. Somos esses corações quebrantados. Cura-nos, Senhor. Senhor, renova em nós o espírito de intercessão. Que nesta noite, ao descansarmos, nossos pensamentos sejam alinhados aos teus propósitos. Usa nossos sonhos como canal de direção. Visita pessoas que precisam de oração, usando nossa vida como ponte de clamor. Que nossa casa seja lugar de intercessores e que nossa voz tenha eco diante do teu trono. Pois está escrito em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha. Estamos na brecha. Pai amado, se em nossa família há divisões, silêncios pesados ou feridas não tratadas, pedimos reconciliação. Traz de volta a unidade, derruba muros de orgulho, aproxima corações distantes, que nesta noite o teu amor restaure o que o tempo separou, que conversas sejam reabertas e perdões liberados. O Salmo capítulo 133, versículo 1 declara: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Desejamos essa suavidade dentro de casa.
Deus de justiça, entregamos aos teus cuidados aquilo que não sabemos resolver. Pessoas que nos causaram prejuízo, palavras que nos feriram, decisões que não dependem de nós. Não queremos alimentar mágoas, nem buscar vingança. Colocamos tudo diante do teu altar e confiamos que tu julgas com retidão. Como diz o Salmo capítulo 37, versículo 6. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Confiamos em tua justiça, Espírito de verdade, guarda-nos das armadilhas da mentira e da autossabotagem. Se em algum momento permitimos pensamentos que nos diminuem ou palavras que nos afastam da verdade, pedimos que nos ensines novamente quem somos em ti. Livra-nos da comparação, do medo de não ser suficiente, da sensação de fracasso. Nossa identidade está em ti e nela repousamos, conforme João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberta-nos com tua verdade. Pai Santo, em meio à escuridão da noite, acende em nós uma chama de esperança. Mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando não vemos sinais, ajuda-nos a continuar crendo. Pois o mesmo Deus que nos sustentou até aqui é o que já preparou o amanhã. Dá-nos esperança firme, fé inabalável, alegria que não depende de circunstâncias. O Salmo capítulo 30, versículo 5 declara: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Cremos nessa manhã. Senhor, se houver promessas tuas que ainda não se cumpriram, fortalece-nos para continuar esperando com fé. Ajuda-nos a confiar nos teus tempos e modos, mesmo quando pareça demorado. Ensina-nos a descansar no invisível, a caminhar por fé, não por vista. Está escrito em Abacuque, capítulo 2, versículo 3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Esperaremos em ti, Pai. Entrega em nossas mãos aquilo que precisamos para viver com dignidade, paz e propósito. Não pedimos riquezas vazias, mas provisão diária, portas abertas, favor diante das situações. Dá-nos o necessário para cumprir o chamado que está sobre nós. Tira o peso do medo financeiro, ensina-nos a administrar com sabedoria e a viver contentes. Como diz o Salmo, capítulo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Confiamos nessa provisão, Deus eterno. Ao encerrarmos este momento de oração, não encerramos a comunhão. Que mesmo em nosso sono, teu Espírito continue agindo, falando, curando e preparando o que ainda não vemos. Nossa noite está em tuas mãos. Nossos sonhos estão sob tua proteção. Que cada respiração durante o sono seja um sinal de que estamos vivos por um propósito maior. E que acordemos amanhã com leveza, força e paz. Salmo capítulo 121, versículo 4. Eis que não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. Nosso coração descansa, porque tu estás acordado. Deus que renova todas as coisas, clamamos por um renovo profundo nesta noite. Queremos ser restaurados por dentro, no lugar onde ninguém vê, mas onde tudo começa. Restaura a leveza, a motivação, a coragem e o entusiasmo de viver. Tira o cansaço invisível que se instalou na alma e substitui por força nova. Como diz Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias. Que essa força silenciosa nos alcance enquanto dormimos. Pai, diante das escolhas que teremos de fazer nos próximos dias, pedimos sabedoria. Sabedoria que não vem do medo nem da ansiedade, mas da tua presença em nós. Ilumina cada decisão, mostra os caminhos que devemos evitar e confirma os passos certos com paz no coração.
Se for necessário recuar, nos ensina a não temer. Se for tempo de avançar, nos dá ousadia. Em ti não há confusão, há direção. Está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente. Nós pedimos agora: Senhor, enquanto descansamos, pedimos que nosso sono não seja apenas físico, mas também espiritual. Que seja um tempo de cura, de restauração e de alinhamento contigo. Purifica nossas emoções, limpa os traumas escondidos, reconfigura pensamentos que insistem em nos sabotar. Queremos acordar transformados, não apenas descansados. Pois como diz o Salmo capítulo 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Trabalha em nós nesta noite, mesmo em silêncio. Espírito Santo, consagramos nossos sonhos a Ti. Se houver mensagens que o Senhor deseje nos entregar, prepara nossa mente para recebê-las. Usa imagens, palavras, sensações para falar conosco durante o sono. Mostra respostas, dá direção, revela o que ainda está oculto. Tira o medo dos pesadelos e abençoa nossa noite com sonhos de paz. Está escrito em Jó, capítulo 33, versículo 15. Em sonhos e visões da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, Deus fala aos seus ouvidos. Queremos escutar. Pai de luz, ilumina as áreas onde ainda há sombra dentro de nós. Onde há confusão, revela a verdade. Onde há dúvida, planta convicção. Onde há culpa, derrama perdão. Que a noite seja um processo de purificação para tudo aquilo que ainda nos trava. Tua luz dissipa toda a escuridão, não apenas a de fora, mas também a de dentro. Como está em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Traz essa comunhão profunda à nossa alma. Deus eterno, reafirmamos nossa confiança em Ti. Mesmo que não compreendamos todos os processos, decidimos confiar. Mesmo sem ver tudo, decidimos esperar. Nossa confiança não está nas circunstâncias, mas em quem Tu és. És fiel, bom, soberano e justo. Em Ti não há variação. Como diz o Salmo, capítulo 62, versículo 8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. É o que fazemos agora, com sinceridade. Senhor, sela esta noite com Tua paz. Que nada roube a serenidade que o Teu Espírito traz. Nem pensamentos, nem lembranças, nem ruídos externos. Que o nosso interior permaneça em silêncio profundo, como águas tranquilas. Se houver alguma agitação dentro de nós, Te pedimos, acalma. Se houver tensão nos músculos, no peito, no olhar, desfaz agora com Teu toque. O Salmo capítulo 131, versículo 2 diz: Fiz calar e sossegar a minha alma. Queremos esse silêncio dentro de nós. Pai, enquanto muitos dormem sem esperança, nós escolhemos deitar com fé. Cremos que o dia de amanhã já está sendo cuidado por Tuas mãos. Nenhuma circunstância nos escapa das Tuas promessas. Ainda que a noite esteja escura, o sol nascerá em breve, e com ele, novas possibilidades. Como diz o Salmo capítulo 143, versículo 8, faze-me ouvir pela manhã da Tua benignidade, pois em Ti confio. Já aguardamos esse amanhecer cheio de esperança. Deus que transforma estações, pedimos transformação interior. Se estivermos vivendo um inverno na alma, prepara-nos para a primavera. Renova os ciclos, cura as raízes, fortalece os troncos, dá frutos novos onde antes havia esterilidade. Remove o que é velho e planta o que é eterno. Como diz Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Que este tempo seja de renascimento. Pai fiel, nos ajuda a viver com propósito.
Que nossa vida não seja apenas rotina, mas missão. Que nossas ações tenham sentido. Que nosso trabalho seja semente. Que nossas palavras tragam vida. Dá-nos paixão pelo que fazemos, direção para onde caminhamos e clareza sobre por que existimos. O Salmo capítulo 138, versículo 8 declara: O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. Trabalha em nós até que tudo esteja em alinhamento contigo. Senhor da eternidade, neste instante de rendição, declaramos: tudo o que somos é teu. Tudo o que temos, tudo o que pensamos ser, tudo o que ainda sonhamos, colocamos em tuas mãos. Nenhum plano é melhor do que o teu. Nenhuma vontade é mais segura do que a tua. Como está escrito em Provérbios capítulo 16, versículo 3, confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Faz isso em nós, mesmo enquanto dormimos. Deus de detalhes, visita as áreas que temos ignorado, aqueles hábitos que precisam ser transformados, aquelas áreas da nossa vida que deixamos de lado, os cantos escuros que precisam de luz. Trabalha onde nem nós mesmos ousamos tocar. Nada é pequeno demais para o teu cuidado. O Salmo, capítulo 139, versículo 3 nos diz: Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Que teu olhar profundo nos transforme por completo. Espírito de consolo, acolhe os que se sentem sós nesta noite. Aqueles que dormem longe da família, os que perderam alguém, os que choram em silêncio. Que sintam tua presença no quarto, no corredor, no travesseiro. Que a solidão seja preenchida pela certeza de que o céu os abraça. Como diz o Salmo, capítulo 34, versículo 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Que essa proximidade aqueça o coração. Pai de misericórdia, ensina-nos a cuidar uns dos outros, a sermos instrumentos de paz, canais de bênção, mãos estendidas. Se alguém ao nosso redor precisar de amor, que sejamos resposta. Se houver alguém clamando em silêncio, que possamos ouvir com o coração. Como Jesus nos ensinou, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos capítulo 12, versículo 31. Que esse amor seja a marca do nosso viver. Senhor do tempo, cura as pressas que nos afastam de ti. Ensina-nos a descansar sem culpa, a parar sem medo, a silenciar sem ansiedade. Que a noite seja um lembrete de que não somos feitos para o ritmo do mundo, mas para o compasso da eternidade. Como diz o Salmo, capítulo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Estamos quietos agora, te reconhecendo. Deus que fala no silêncio, oramos também pelos nossos familiares. Visita cada um agora, em seus lares, com tuas mãos estendidas. Abençoa as camas, os sonhos, os pensamentos. Cobre com tua paz os que amamos, mesmo os que estão longe. Como diz o Salmo, capítulo 115, versículo 14. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Que essa bênção alcance cada casa agora. Pai das promessas, confiamos que esta oração não está sendo feita em vão. Cada palavra tem direção, cada clamor tem resposta, cada entrega tem fruto. Tu és Deus que ouve, responde e age. Ainda que não vejamos agora, cremos que já estás operando. Conforme Isaías capítulo 65, versículo 24. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Tu já ouves, tu já respondes. Senhor, mesmo quando a noite for longa, nosso espírito não se apagará. Há algo em nós que insiste em continuar acreditando, porque o teu espírito habita dentro de nós. E é ele quem nos sustenta, quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como diz Romanos capítulo 8, versículo 26, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. E é nessa ajuda que descansamos agora, prontos para sermos restaurados. Pai eterno,
Pedimos que nos ensines a viver com um espírito ensinável, que mesmo durante o descanso da noite, nosso coração continue sendo moldado pela Tua vontade. Se há lições que precisamos aprender, que elas cheguem com mansidão e humildade. Se há correções que precisamos aceitar, que as recebamos como um pai que corrige o filho que ama, conforme está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Desejamos colher esse fruto. Senhor de toda justiça, colocamos diante de Ti os assuntos não resolvidos que carregamos no coração. Conflitos antigos, situações mal explicadas, palavras mal interpretadas, tudo aquilo que ainda nos pesa quando fechamos os olhos. Pedimos que o Senhor vá adiante, consertando o que está quebrado, revelando a verdade, desfazendo os nós que nós mesmos não conseguimos desfazer. O Salmo, capítulo 37, versículo 7 diz: Descansa no Senhor e espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. É isso que queremos, descansar enquanto o Senhor age. Deus de sabedoria eterna, pedimos discernimento sobre as conexões que mantemos em nossa vida. Se houver pessoas ao nosso redor que nos afastam da Tua presença, mostra-nos com clareza. Se houver alianças que precisam ser refeitas ou encerradas, dá-nos coragem e entendimento para isso. Desejamos caminhar com quem soma, com quem aponta para Ti, com quem multiplica fé e paz. Provérbios, capítulo 13, versículo 20, nos adverte: O que anda com os sábios será sábio. Conduze nossas companhias. Pai que transforma corações. Entregamos a Ti os sentimentos que não sabemos como lidar, a raiva que guardamos em silêncio, a frustração que disfarçamos com sorrisos, o orgulho que nos impede de pedir ajuda. Pedimos que o Teu Espírito vá às profundezas da alma e derrube os muros que nos afastam de Ti e dos outros. Está escrito em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Precisamos desse novo coração para dormir em paz. Senhor dos começos, entregamos os ciclos que ainda não conseguimos fechar. Aquilo que insistimos em manter vivo, mesmo já tendo perdido o propósito. Dá-nos sabedoria para encerrar processos com paz, para não manter vivos os capítulos que já terminaram. Sabemos que ao soltar o passado, abrimos espaço para o novo de Deus. Isaías, capítulo 43, versículo 19, declara: Eis que farei uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura, não a percebeis? Ensina-nos a perceber. Pai de amor absoluto, nos ensina a cuidar melhor de nós mesmos, a respeitar os limites do corpo, a ouvir os sinais da alma, a cultivar hábitos que preservem a saúde física e emocional. Que o descanso desta noite seja também um ato de amor próprio, guiado pela Tua vontade. O Salmo, capítulo 127, versículo 2 diz: É inútil levantar de madrugada e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Que esse sono seja um presente Teu para nós. Deus que conduz os processos, ajuda-nos a lidar com o tempo das coisas. Às vezes temos pressa para colher o que ainda está brotando. Outras vezes queremos plantar em solo que ainda está em preparo. Ensina-nos a confiar na espera, sem ansiedade. Sabemos que o tempo do Senhor é perfeito. Como diz Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Esperamos com o coração quieto e esperançoso. Senhor, nesta noite pedimos sensibilidade para ouvir a Tua voz. Que mesmo durante o sono, se o Senhor desejar despertar-nos com algo, que estejamos abertos. Queremos desenvolver intimidade real,
não apenas conhecimento sobre ti. Ensina-nos a discernir quando é a tua voz que chama. João, capítulo 10, versículo 27 afirma: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Queremos seguir o teu chamado, mesmo em silêncio. Deus de consolo, abraça os lares em que há luto ou saudade. Pessoas que perderam entes queridos, que dormem com a ausência latejando no peito. Que sintam agora o teu carinho, o teu colo, a tua presença que preenche os vazios. O Salmo capítulo 30, versículo 11 declara: Converteste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Mesmo no luto, o teu consolo é possível. Que venha sobre todos os corações enlutados. Pai cuidadoso, visita agora aqueles que estão cuidando de outros. Mães que velam por filhos pequenos, cuidadores, profissionais da saúde, pais que não descansam por causa de suas famílias. Dá força renovada a quem doa tanto de si. Multiplica o descanso de quem tem pouco tempo para dormir. Isaías, capítulo 40, versículo 29, nos garante: Dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Que essa força desça sobre eles agora. Senhor do impossível, colocamos diante de Ti os sonhos que parecem distantes demais. Aqueles projetos que já deixamos na gaveta, as ideias que julgamos grandes demais para nós, os planos que deixamos de lado por medo. Pedimos ousadia santa para sonhar de novo, com coragem e fé. Como diz Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Desperta os nossos sonhos, mesmo durante o sono. Deus que cura o invisível, ministra sobre os traumas que nem nós reconhecemos. Aqueles impactos do passado que ainda moldam nossas reações, escolhas e inseguranças. Vai além da superfície. Cura o que nos impede de confiar, de amar, de avançar. O Salmo capítulo 34, versículo 19 diz: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Livra-nos de toda a aflição escondida. Pai de promessas, renova nossa fé na oração. Muitas vezes oramos e não vimos resposta, e isso nos desanimou. Mas nesta noite, renovamos nosso compromisso com o altar. Escolhemos crer outra vez, orar mais uma vez, insistir com fé. Conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Essa será nossa prática, mesmo em silêncio, mesmo durante o descanso. Senhor de detalhes, visita os profissionais que precisam tomar decisões importantes nos próximos dias. Empresários, líderes, professores, pastores, autônomos, estudantes. Dá clareza, sabedoria e estratégia. Que nenhuma escolha seja feita baseada em medo ou vaidade, mas em discernimento e paz. Provérbios, capítulo 4, versículo 7 diz: A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, que ela seja abundante entre nós. Pai, olhamos para o céu estrelado e nos lembramos da tua grandeza. Nenhuma noite é escura demais para ti. Nenhum silêncio te impede de ouvir. Nenhuma oração é ignorada. Tu és o Criador do tempo, da vida, da alma e da eternidade. Como diz o Salmo capítulo 8, versículo 3 e 4, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele. Mesmo assim, te lembraste de nós. Senhor, nesta noite queremos cultivar gratidão genuína, não apenas por palavras, mas por entendimento profundo, pelo que temos, pelo que somos, pelo que ainda seremos, pela tua presença constante, pelo ar que respiramos, pelos livramentos que nem percebemos. O Salmo capítulo 136, versículo 1 diz: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa gratidão nos sustenta. Deus de paz,
Toca agora os casais que vivem em conflito, as palavras duras, os silêncios longos, os ressentimentos acumulados. Derrama reconciliação, humildade e cura onde houver desgaste. Que nesta noite o diálogo seja reaberto, o amor seja lembrado e o respeito restaurado. O Salmo capítulo 85, versículo 10 nos mostra: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Que isso aconteça dentro dos lares. Pai de milagres, se houver causas na justiça, processos travados, portas fechadas por mãos humanas, pedimos intervenção divina. Que o céu se mova ao nosso favor, onde o homem não pode agir. Que o tempo seja acelerado conforme tua vontade. Como diz o Salmo capítulo 75, versículo 7, Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Confiamos na tua justiça perfeita. Senhor da criação, enche-nos de esperança nesta noite. Esperança que não é apenas um desejo, mas uma certeza no coração. A certeza de que o Senhor está no controle, que há propósito em tudo, que o amanhã será diferente. Como está em Romanos, capítulo 15, versículo 13. O Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença. Que essa esperança nos acompanhe até o amanhecer. Pai de eternidade, se esta fosse nossa última noite, que estivéssemos em paz contigo, que nossa alma esteja pronta, nossa fé viva, nossa consciência limpa, que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 5 diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Queremos viver com essa certeza. Senhor, ainda temos muitos pedidos em nosso coração. Alguns sabemos nomear, outros só sentimos, mas o teu Espírito conhece cada um deles. Por isso, mesmo sem palavras, entregamos o que não sabemos dizer. Romanos capítulo 8, versículo 26 afirma: o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que essa intercessão aconteça agora, enquanto descansamos. Deus amado, enquanto encerramos esta parte da oração, não encerramos a comunhão. Que teu Espírito permaneça sobre nós durante toda a madrugada. Que este seja um sono curador, restaurador e cheio da tua presença. A oração não termina, ela continua dentro de nós. Salmo capítulo 16, versículo 7 declara: bendirei o Senhor que me aconselha, até os meus rins me ensinam de noite. Que sejamos ensinados também enquanto dormimos. Pai de ternura, ao fim desta oração, entregamos completamente nossa noite em tuas mãos. Nada queremos reter, nada queremos esconder, pois sabemos que em ti estamos seguros. A madrugada não nos assusta quando o nosso coração repousa na certeza de que tu estás no controle de tudo. Conduz cada pensamento ao silêncio, cada respiração à paz, cada emoção ao teu cuidado. Como está escrito no Salmo, capítulo 121, versículo 3. Não permitirá que os teus pés vacilem. Aquele que te guarda não dormirá. Dormiremos sabendo que tu velas por nós. Deus de paz, sela nossa mente contra qualquer perturbação que tente roubar a serenidade conquistada nesta oração. Que os últimos pensamentos do dia sejam de gratidão e entrega, não de preocupação. E que os primeiros pensamentos do amanhecer sejam de louvor e confiança. Se houver vozes tentando nos confundir, silencia com a tua verdade. Se houver pressões, afasta com tua mão poderosa. Salmo capítulo 91, versículo 1, nos recorda: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Este é o nosso esconderijo agora. Pai de compaixão, cobrimos nossos lares com a tua presença. Que o ambiente seja leve, a atmosfera seja santa e os corações sejam cheios da tua paz. Vai além das paredes. Entra nos quartos, toca os travesseiros, unge as portas, que nenhum mal encontre acesso, que nenhuma escuridão se sustente onde a tua luz habita.
O Salmo capítulo 3, versículo 5 nos garante: deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Essa sustentação nos acalma. Senhor de toda cura, visita agora o coração cansado. Aquele que tentou ser forte o dia inteiro, mas agora precisa apenas descansar nos teus braços. Abraça a alma exausta, recolhe as lágrimas silenciosas, restaura o que se partiu por dentro. Que nesta noite o consolo venha como bálsamo e o descanso como resposta. Jeremias capítulo 31, versículo 25 declara: porque satisfarei a alma cansada e saciarei a toda a alma entristecida. É isso que te pedimos, satisfação e saciedade para a alma. Deus de propósito, não queremos apenas dormir, queremos descansar no centro da tua vontade. Ensina-nos a confiar mesmo sem entender, a esperar mesmo sem ver, a crer mesmo quando tudo parece parado. Se houver algo que o Senhor deseja nos mostrar nesta noite, que tenhamos sensibilidade espiritual, que nossos sonhos sejam portais de revelação, que o sono seja também terreno de instrução. Jó, capítulo 33, versículo 14 e 15 afirma: Deus fala 1 e 2 vezes. Em sonhos e visões da noite, fala conosco, mesmo em silêncio. Pai, ao fecharmos os olhos, não estamos apenas encerrando um dia, estamos declarando nossa fé. Fé de que tudo cooperará para o bem. Fé de que o amanhã trará respostas. Fé de que tua mão continuará agindo enquanto descansamos. Essa fé nos sustenta, essa fé nos guarda, essa fé nos guia. Conforme Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amamos a Ti e descansamos nessa certeza. Senhor da esperança, se alguém ainda se sente sem rumo nesta noite, pedimos que seja visitado agora por uma luz suave, uma lembrança de que ainda há promessas, ainda há caminhos, ainda há direção. Que nenhum coração termine este dia na escuridão da dúvida, mas sim na luz da fé. Que a esperança seja restaurada como uma vela que volta a acender no meio da noite, como está em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Essa é a nossa âncora. Deus da aliança, reafirmamos nossa entrega. Não apenas das palavras ditas nesta oração, mas de toda a nossa vida, cada escolha, cada passo, cada plano. Que o Teu nome seja entronizado em nossa história e que até os detalhes sejam conduzidos por Ti. Nada queremos fazer longe da Tua presença. Salmo, capítulo 73, versículo 28 nos lembra: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. E é assim que encerramos. Mais próximos de Ti. Pai amado, enquanto muitos encerram o dia no vazio, nós encerramos no Teu colo. Não há lugar mais seguro, mais calmo, mais profundo do que a Tua presença. Que esta oração continue ecoando dentro de nós mesmos depois do último amém. Que ela nos molde, nos inspire, nos transforme. Que ela abra portas invisíveis para um novo tempo. Isaías capítulo 26, versículo 3 promete: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti. Que essa paz seja permanente. Deus de toda graça, recebemos esta noite como um presente e o amanhã como uma promessa. Não precisamos saber tudo, entender tudo, prever tudo. Precisamos apenas confiar em Ti. E é isso que escolhemos agora: confiar, descansar, recomeçar, sabendo que onde termina o nosso controle, começa a Tua soberania. Dormimos com fé, acordaremos com propósito. Se essa oração tocou o seu coração, permaneça conosco em comunhão. Assista também o próximo vídeo para continuar orando conosco. Inscreva-se no canal para receber novas orações todas as noites. Escreva Amém nos comentários para selar sua fé. Compartilhe com alguém que precisa dessa paz hoje.
Que sua noite seja leve, abençoada e protegida. Descanse em Deus. Até a próxima oração.